Capítulo 581. Apenas a Morte Negra. Os outros navios estão ancorados além dos limites do arquipélago Horsted porque têm medo de serem descobertos? Esta é uma boa notícia. Klein retraiu o olhar e mordeu deliberadamente o lábio para expressar sua indignação. Depois de dar uma olhada no perfil lateral de Helene, Mitor acendeu uma tocha e começou a balançá-la para sinalizar para a nau Capitânia. Em pouco tempo, um bote veio e levou ele e Klein disfarçado de volta à Morte Negra. Enquanto o bote era içado, Klein embarcou na nau Capitânia de outro almirante pirata. Sob a liderança de Mitor, entrou na cabine. Esperando por eles à frente estava uma serva loira. Ela olhou para Helene com um olhar frio antes de apontar de lado para a sala. Entre. Essa atitude. É como encontrar um rival amoroso em carne e osso. Tanto homens quanto mulheres caem no charme dessa contra-almirante da peste. O algemado Klein instantaneamente aumentou sua vigilância enquanto usava uma expressão pesada e seguiu a serva loira para dentro da sala. Ele originalmente acreditava que conheceria Tracy imediatamente e teria a chance de vê-la em particular. Ele já estava pronto para atacar, mas, além de um guarda-roupa, um sofá e um espelho de corpo inteiro em um quarto apertado e acarpetado, não havia nada. Será que Tracy deliberadamente rejeitou Helene para expressar sua raiva? Klein relembrou os romances e seriados de televisão inventados que havia assistido anteriormente enquanto contemplava o motivo das ações da donzela da doença. A serva loira lançou um olhar para o traje masculino de Helene que carecia da beleza andrógina devido à falta de maquiagem, deu 2 passos rápidos, abriu o guarda-roupa e apontou para os vestidos dentro. A capitã não gosta do seu traje atual. Mude-o. Porra! Klein amaldiçoou interiormente. Ele originalmente imaginou que poderia conseguir um encontro com a contra-almirante da peste Tracy enquanto se parecesse com Helene e se vestisse como um homem. Ele estava grato por não precisar se humilhar demais para atingir seu objetivo, mas no final não conseguiu escapar desse resultado que queria evitar. Vendo Helene parada ali atordoada, a serva loira olhou para ela. Você tem 2 escolhas. Ou você se troca, ou eu te ajudo. Klein fez um dos movimentos habituais da ruiva Helene e inalou levemente. Retire minhas algemas. Ele virou o corpo de lado e gesticulou com o queixo em direção à porta. E vá para fora. Prostituta conivente, a serva loira praguejou baixinho e usou a chave dada a ela por Mitor para libertar Helene de suas algemas. Depois que ela saiu do quarto e fechou a porta, Klein foi até o guarda-roupa e ficou ali atordoado por 20 segundos. De repente, fechou os olhos e estendeu a mão direita. Depois de um período de tempo desconhecido, chegou na frente do espelho de corpo inteiro e viu os cabelos ruivos de Helene caindo em cascata no reflexo. Seus olhos verdes brilhavam enquanto usava um vestido vermelho dourado. Em sua cintura havia uma fita amarrada em forma de flor. Estava bem apertado, acentuando sua cintura esbelta. O lindo rosto de Helene estava vermelho enquanto seus lábios estavam firmemente franzidos. Sua expressão era pesada, parecendo muito idêntica à foto anterior. Klein olhou para sua imagem atual e primeiro sentiu-se um pouco envergonhado. No entanto, superou isso até certo ponto enquanto se trocava. Além disso, não havia ninguém lá dentro. Em segundo lugar, ele gradualmente encontrou um sentimento diferente. Isso não queria dizer que ele estava gradualmente gostando de tais atos. Em vez disso, ao mesmo tempo que superava a sua aversão mental, ganhou alguma forma de desapego da sua autoconsciência. Parecia que sua alma havia voado para fora de seu corpo, permitindo-lhe observar calmamente Helene vestindo roupas femininas e ajustando suas roupas através do espelho com uma atitude calma.
Ele acreditava que este era um passo necessário em sua missão e que não havia nada de constrangedor ou estranho nisso. Klein sentiu uma sensação desconcertante de familiaridade enquanto se esforçava para lembrar e comparar esse sentimento, em uma tentativa de fichá-lo e entendê-lo. Logo, ele encontrou a fonte. Isso era semelhante a jogar RPGs. No jogo, ele poderia escolher uma personagem feminina, escolhendo cuidadosamente os traços faciais e o traje da personagem, permitindo que a beleza agradasse seus olhos. Não houve nada excêntrico ou constrangedor ao fazer isso. Por um lado, estava vendo tudo do ângulo de um deus através da tela, tornando sua atitude imparcial, e por outro lado, estava agindo seriamente e passando pela trama. Ao combinar os dois perfeitamente e não distinguir entre eles, ele não teve nenhuma aversão porque estava jogando. Isso. Klein de repente abriu os olhos semicerrados, sentindo que esse era o estado de sem rosto que ele estava procurando. Ele poderia agir como qualquer um, mas ainda era apenas ele mesmo. À medida que ele entrava no personagem e trabalhava duro para atuar, conseguia se desapegar de seus sentimentos e observar as coisas com calma. Fazendo comparações, ele poderia se descobrir e encontrar seu verdadeiro eu. É entrar no personagem e no desapego. Esta é a aplicação real do princípio principal do sem-rosto. Klein de repente se sentiu em paz enquanto o constrangimento remanescente coexistia com sua mudança de atitude. Com uma atitude imparcial, como se estivesse jogando um RPG, ele se observou no espelho de corpo inteiro e se esforçou para encontrar alguma falha. Felizmente, consegui que Danites conseguisse 2 conjuntos de roupas femininas para estudar como tudo é montado. Caso contrário, não teria como usá-los tão rápida e normalmente como um iniciante. Será fácil expor quaisquer falhas. Isso se chama profissionalismo. As roupas femininas com certeza são complicadas. Da perspectiva de um sem-rosto, há muitas falhas nas características e contornos faciais de Helene. Ela pode ser linda, mas definitivamente não é nada que eu chame de deslumbrante. Sim, com esse estado de espírito, posso sentir claramente a digestão da poção. Klein se olhou no espelho como se estivesse olhando para uma personagem chamada Helene. Toque, toque, toque. A serva loira bateu na porta e perguntou impacientemente: "Você não terminou?" O rosto de Klein afundou instantaneamente, como se ela não tivesse devolvido as 10.000 libras que lhe devia. Ele manteve esse estado enquanto caminhava até a porta e a abria. A serva loira lançou-lhe um olhar e levantou as algemas. "Coloque as mãos nas costas. Você agora é uma prisioneira." Como a ruiva Helene estava na morte negra, ela não tinha medo de lhe causar algum mal. Tudo o que queria era humilhá-la o máximo que pudesse. Klein grunhiu e virou o corpo, colocando as mãos nas costas. Ele se sentiu relaxado porque a mulher não estava prestando muita atenção em seu traje. Depois de colocar as algemas, ele foi conduzido pela serva loira até a entrada da cabine da capitã. A porta estava entreaberta, permitindo que uma fragrância de calor emanasse do lado de fora. Não foi muito forte, mas foi suficientemente duradouro. Era um cheiro que continuava atraindo alguém, pois eles involuntariamente desejavam ir para a cama por prazer. A serva loira bateu na porta e estava prestes a dizer uma palavra quando uma voz feminina sombria, mas suficientemente bonita, soou lá dentro. Deixe-a entrar sozinha. O rosto da serva loira afundou instantaneamente quando ela abriu a porta, sinalizando com os olhos para Klein entrar. O momento da verdade chegou. Klein respirou fundo e entrou na sala. A porta atrás dele fechou com um baque, isolando o interior do exterior. Klein atravessou o tapete grosso e, usando a luz das velas nos castiçais dourados, viu uma mulher bastante bonita sentada atrás de uma mesa enquanto se recostava.
Ela usava calça bege com os pés estendidos na diagonal e cruzados. Suas sobrancelhas eram longas e retas, e seus olhos azul celeste eram nítidos e brilhantes. Ela usava uma camisa de linho branco, permitindo que seu corpo íntimo aparecesse levemente. Cabelo preto e encaracolado caía em cascata para esconder as partes críticas, fazendo Klein instantaneamente se sentir desconfortável. Ao ver a ruiva Helene entrar, a contra-almirante da Peste Tracy ergueu a mão esquerda e perguntou com um sorriso ambíguo: "Diga-me, como devo puni-la?" Ela segurava um chicote de couro preto na mão. "Olha, sempre há espaço para discussão." Klein satirizou para resistir ao seu desconforto. Seus olhos primeiro se moveram para cima antes de se voltarem para ela. Ele disse sem qualquer sinal de emoção: "Voltar a este lugar já é o maior castigo. Qualquer outra coisa é apenas um bônus. Você é tão teimosa como sempre, mas sempre tão indecisa." Tracy se levantou. Ela era alta e esbelta e, sob a iluminação da luz das velas, as sombras de sua figura dançavam com extremo encanto. Ela conteve o sorriso e caminhou em direção à ruiva Helene, com o chicote de couro na mão esquerda. Ela não tinha a menor dúvida. Durante esse processo, Klein percebeu que ela usava uma pulseira com diamantes incrustados no pulso direito. O item místico descrito por Helene pode reduzir a maioria das formas de danos? Klein, que originalmente planejava agir no momento em que a distância entre eles diminuísse, conteve seu impulso. "Oh, eles algemaram você. Muito legal. Nunca jogamos tal jogo antes", disse Tracy com um sorriso, mas seus olhos azul celeste pareciam um oceano tempestuoso que estava ganhando força. "Madame, suas falas são horríveis." Klein franziu os lábios com força e não disse uma palavra. Tracy veio na frente dele e ergueu a mão direita para deslizar por sua bochecha. "Retornar é o maior castigo?" Enquanto ela falava, seus olhos ficaram enevoados, parecendo extremamente atraentes. "Você geralmente não parece pensar assim. Embora você sempre resista no começo, muitas vezes você é mais apaixonada do que eu no final." Antes que ela terminasse a frase, Klein tirou a mão esquerda da algema e agarrou a pulseira no pulso dela de uma maneira tão rápida quanto um raio. Ele então bateu violentamente. Ao mesmo tempo, aquela mão ficou com um tom dourado. Os olhos verdes e profundos de Klein de repente se iluminaram com dois relâmpagos. Esta foi a fome rastejante. Era a perfuração psíquica. E a capacidade de tirar a mão das algemas era um poder do mágico. Era o poder de suavização de ossos que Klein raramente usava. Ele há muito fez planos e se preparava para o que faria após a infiltração. Era para encontrar uma chance de ficar sozinho com a contra-almirante da Peste Tracy e assassiná-la sem se conter. Somente fazendo isso ele teria chance de derrotar um almirante pirata. Somente fazendo isso poderia feri-la gravemente e capturá-la. E mesmo que isso não pudesse ser feito, não se importava em matá-la. Ele já estava muito acostumado a canalizar espíritos acima da névoa cinza. Não tinha medo de não conseguir obter a informação de que precisava. Uma traficante de seres humanos não merecia piedade. Além disso, para evitar tropeçar, trouxe apenas a fome rastejante mais difícil de detectar, que era boa em se disfarçar. Os outros itens místicos foram colocados no espaço misterioso acima da névoa cinza. Além disso, ele estava na Morte Negra com vários Beyonders inimigos a bordo. Ele tinha que terminar a batalha o mais rápido possível. Isso também foi para evitar ser derrubado pelos poderes de doença de Tracy. Quanto mais ele lutasse com ela, piores seriam as doenças infligidas a ele. Naquele instante, a pulseira com diamantes incrustados foi retirada do pulso de Tracy.
Os olhos verdes de Klein brilharam com relâmpagos enquanto a bela e charmosa contra-almirante da peste permanecia atordoada. Tudo o que ela fez foi se esquivar instintivamente. Ela não conseguia acreditar que Helene iria atacá-la, ou ousava acreditar que ela possuísse tais reações e habilidades. Ponto.